Bem, pessoal, então bom dia. Estamos gravando aqui a nossa segunda live. Em seguida já vou disponibilizar no nosso canal. O que eu farei excepcionalmente hoje? Eu vou retomar alguns pontos que nós comentamos na nossa primeira live de 2 semanas atrás, uma vez que eu não consegui gravar, né, há 2 semanas. Eu até enviei algumas orientações para vocês pela plataforma, né? Mas eu vou retomar aqui brevemente o que a gente viu na nossa primeira live de 2 semanas atrás, para aqueles que não puderam assistir, e a gente começa hoje o nosso bate-papo propriamente dito. Lembrando que na nossa última live a gente acordou de marcar os nossos encontros quinzenais, né? Então teremos mais uma daqui a 2 semanas. Eu até vou perguntar para vocês, quinzenal está beleza ou vocês necessitam que a gente faça semanal? Porque para mim não muda nada, né? Eu estou gravando as aulas, estou à disposição, é mais para saber como que está a dinâmica de vocês aí. O que vocês pensam? Mantemos quinzenal ou faremos semanal? Quinzenal tá bom. Beleza. Quinzenal tá bom. Mas antes da prova, se puder fazer uma aula. Ótimo, Gustavo. Então, o que a gente pode fazer? Pelo menos a maioria aqui que manifestou está sugerindo quinzenal, mas antes da nossa primeira avaliação, a gente faz uma live, mesmo que ocorra de ser 2 seguidas, beleza? Até para orientar como é que a gente vai trabalhar na nossa primeira avaliação. Aproveitando já a deixa que você comentou, de fazer uma live antes da prova, Gustavo, eu vou só relembrar aquilo que nós comentamos na nossa primeira live. Como será a metodologia na nossa disciplina? Nós teremos 3 atividades, 2 provas e essas perguntas e respostas que vocês estão fazendo aí semanalmente, tá? Começando pelas perguntas e respostas. A maioria de vocês, diria que 90% de vocês, está fazendo corretamente, né? Está perguntando e respondendo de acordo com as unidades daquela semana. Então, nesta nossa terceira semana de curso, vocês estão respondendo os vídeos 11 a 15. Né? Basicamente isso, naquela ordem. Eu vi que algumas pessoas ainda estão respondendo outros vídeos. Então, eu estou gravando, nessa nossa live, já estou orientando aqui para vocês verem aquilo que foi passado no portal. Então, a primeira atividade que vocês farão semanalmente é para vocês responderem, elaborar uma pergunta e uma resposta de acordo com as 5 unidades específicas daquela semana. Primeira observação. Segunda observação, vocês, após elaborar uma pergunta e resposta, vocês não precisam enviar por e-mail agora a pergunta e resposta, não. Vocês só vão enviar no final do curso, na 12ª aula, está lá no nosso plano de ensino, né, a data da 12ª aula, que vocês vão enviar pelo portal. Eu sugiro que vocês enviem pelo portal. Vocês sabem que comigo eu não sou preso a essas burocracias, nada, mas para vocês se legitimarem de dizer, olha, enviei pelo portal, está comprovado aqui. Porque às vezes envia por e-mail, o arquivo não chega, enfim. Então vocês enviam pelo portal, vai ser a primeira pontuação, né? As 12 perguntas e 12 respostas ao longo do nosso curso aí. Eu fiz mais do que 12 perguntas, não tem problema. Vocês vão fazer os prints e vão enviar para mim aí na nossa 12ª aula. Essa vai ser a nossa primeira avaliação, tá? A segunda avaliação será uma prova, propriamente dito, que, se eu não me engano, no nosso calendário é a 7ª aula. Eu vou até abrir aqui agora para eu falar exatamente a data da prova para vocês. Só um minuto. Abrir do plano de ensino aqui. Só um minutinho. Tá. Então, a nossa primeira avaliação, ela será... Entrega da avaliação 2... Tá, no dia 22/10, pessoal. Então, nesse mês, 22/10, quando a gente tiver na nossa aula 6, a gente vai ter a nossa primeira avaliação, tá?
Então, no dia 22/10 será a nossa primeira avaliação, referente à nossa 6ª semana de curso, basicamente isso. Como é que a gente vai trabalhar com a nossa primeira avaliação? No dia 22/10, pela manhã, sei lá, 9h30 da manhã, eu vou disponibilizar para vocês, pelo portal, as questões da prova, beleza? No dia 22/10. Aí vocês vão ter o dia 22/10 até 23h59 do dia 22/10, para vocês responderem aí as perguntas, tá certo? Então quem trabalha 2 turnos vai chegar em casa depois e vai responder as perguntas. Um segundo detalhe da nossa primeira avaliação, ela poderá ser feita também em duplas. Então sim, vocês podem, desde que vocês consigam manter um contato virtual, obviamente, né, com um colega de vocês, essa é a intenção, vocês podem fazer essa prova em duplas. E aí o mais interessante que eu estou observando aqui, exatamente, Lucas, dia 22/10, a nossa primeira avaliação. O que eu estou observando aqui? Que vocês estão trazendo algumas perguntas bem interessantes, bem ricas, a respeito do nosso conteúdo. Vez ou outra eu até faço um comentário, uma piadinha. O duro é que quando a gente escreve, talvez, eu vou deixar claro que a maioria das vezes eu estou brincando, acho que quase todas, né? O professor está tirando com a minha cara, não é nada disso, não. Eu quero rir, mas é difícil, né? Rir escrevendo, mas enfim. O que eu quero dizer é que vocês trazem algumas questões muito interessantes. Nesse sentido, na nossa primeira avaliação, eu vou incorporar algumas perguntas que vocês fizeram aí ao longo das unidades na nossa avaliação e vou trazer também algumas perguntas da minha parte, tá? Vou disponibilizar para vocês, então, no dia 22/10, às 9h30, a nossa primeira avaliação. Vocês terão até o final da noite, às 23h59 do dia 22/10, para me enviar pela plataforma a prova com as respostas, certo? Que poderá ser feito em duplas. Você quer fazer individual? Sem problemas, mas poderá ser feito em duplas. Lembrando que, para facilitar minha vida, né, vocês vão colocar o nome completo de vocês e o curso que vocês estão matriculados, beleza? Nesse documento aí, do dia 22/10. Segundo ponto, com relação à nossa prova do dia 22/10. Ela será dissertativa. Nesse modelo de consulta, não faz sentido prova de múltipla escolha, como eu faço algumas vezes nas aulas presenciais, né? Então ela será aberta. Então, muito no estilo de perguntas e respostas que vocês estão elaborando ao longo aí do curso, beleza? Como vocês terão mais tempo, em duplas, vocês podem responder de uma forma um pouco mais detalhada. Não que não tenham respostas de vocês que não estão detalhadas, tem respostas que estão excelentes, tá? Mas eu digo que no chat a gente é mais objetivo, aí na prova vocês podem desenvolver mais. Beleza? Essa é a proposta avaliativa nossa, então, da prova 1 e da prova 2. A prova 2 ocorrerá da mesma forma, referente ao conteúdo, né, obviamente, do final do curso, e a data da nossa prova 2, ela será no dia 26/11, tá? Então, a data da nossa prova 2, ela será no dia 26/11. Aí, claro, vou lembrar vocês aí, quando a gente vai chegando próximo da prova, mas será a mesma metodologia da nossa prova 1. Beleza? Alguma dúvida com relação à prova e com relação às atividades avaliativas que vocês estão fazendo aí semanalmente? Ô, Daniel, eu posso dar umas 2 sugestões? Que eu tô claro, claro. Sim, perfeito. Uma delas é a seguinte, quando você colocar para entregar o material pelo portal, você pode meio que criar uma atividade que a pessoa só vai lá e faz o upload do arquivo. Então, é 100% certeza que vai enviar para você, entendeu? Ah, legal. Você está falando pelo portal, eu crio uma atividade e aí a pessoa faz o uploading já diretamente nessa atividade, né? Isso. Excelente, Matheus. Muito obrigado pela sugestão. Eu já vou trabalhando com essa ferramenta aqui e vou adotar essa metodologia, sim. Excelente. O professor Hamilton, ele também tem feito algumas atividades semanais e fazendo questionários no próprio portal, entendeu? Se você quiser dar uma olhada depois, tem como fazer isso lá. Ótimo. A outra coisa é que você comentou com relação aos vídeos no YouTube, gente comentando em atividade anterior e tudo mais. O que eu acho, né? Quando você manda pra gente qual a relação de vídeos que a gente tem que assistir, tá numerado, né? Só que no YouTube eu acho que não tá numerado. Acho que talvez se numerar no YouTube fique mais fácil o pessoal. No YouTube tá em sequência, certinho.
Não, tem sequência, eu tô falando só de numerar, que eu tô falando. Que às vezes fica mais fácil para quem não tá comentando no certo. Ótimo. Ô, Matheus, talvez eu entendi o que você está dizendo. Eu acho que, não sei o que vocês acham, eu posso disponibilizar o link, então, dos vídeos também. Achei demais, mas você sabe. Eu tô tranquilo, eu tô falando se for ter gente que não tá acertando, talvez é uma sugestão. Sim. Uhum. Aí eu fiquei até na dúvida, eu não sei, talvez a pessoa tá tendo alguma dificuldade de acessar o portal, né? Não sei, porque como eu tô comentando isso ao longo do portal, né? Mas de qualquer forma, eu posso reforçar isso da minha parte, não tem problema. Se for o caso, eu posso até enviar o link também das videoaulas aí. Mas agradeço a sua... Chega no e-mail também, né? A Laura comentou que além do portal tá chegando no e-mail, né? Sim, tá tranquilo para mim. Beleza. Eu vou, depois dessa live hoje, eu vou disponibilizar a live. Eu vou aguardar até o fechamento dessas nossas próximas, dessa semana. Se isso persistir, né? Eu vou enviar os links aí pro pessoal, né? Claro, a Catarina está comentando que muitas vezes esse e-mail vai para o spam, né? Por isso que o importante é entrar no portal, sem dúvidas. Eu também acho que não fiquem dependendo dos e-mails aí não, tá? Vocês entrem frequentemente no portal para ter acesso ali diretamente ao conteúdo. Mas ótimo, Matheus, eu vou incorporar a prova nessa modalidade e as perguntas e respostas eu vou ver se eu vou esperar agora essa semana. É minoria, nós somos 96, é um caso ou outro, né, de pessoas que estão respondendo fora ali. Mas enfim, posso até disponibilizar o link se for o caso. Beleza? Com relação às atividades, então, é isso, pessoal. Tá? Uma questão que nós comentamos na primeira live nossa. O modelo de elaboração de perguntas e respostas. Eu vou até criar, não sei se vocês acham interessante, eu posso até criar um videozinho aí de 5, 10 minutos, talvez até na ideia de como elaborar perguntas e respostas, já que esse é um tema, inclusive, de concurso público. Geralmente eu elaboro provas para concurso público, né? Então tem empresas que me contratam na área de administração, obviamente, né? A gente elabora provas e provas ali para ensino superior, ensino médio e assim vai. E pelo fato de eu elaborar provas para concursos, a maioria das provas que a gente elabora hoje são provas fechadas. E provas que tem toda uma metodologia para evitar recursos. Evitar recursos é inevitável. Tem provas que a gente faz aí, a gente recebe 100 recursos, enfim, isso daí virou uma praxe. Mas para evitar o risco de anular concursos. Então, geralmente eu elaboro provas de concursos ali, que são provas geralmente fechadas, né? Que é diferente das nossas questões aqui. Mas a lógica é a mesma. Então eu vou comentar algo que a gente discutiu na primeira videoaula. Como é que vocês podem elaborar as perguntas dessas 12 unidades aí? A primeira forma de conhecimento, que eu já comentei, é o conhecimento conceitual, que basicamente é o que rege o nosso ensino, né? Quem veio das gerações antigas aí vai observar, quem veio de uma época antes do Enem, né? No meu caso, por exemplo, que eu acho que é quase... Enfim, quem veio dessa época, como é que eram as questões de vestibular, muitas vezes? Era uma coisa muito louca. Então, por exemplo, o vestibular da Universidade Federal de Ouro Preto, que ele era regionalizado, tinham questões que perguntavam qual que era a data do nascimento de Tiradentes, qual que era o nome completo de Tiradentes. Então, isso era muito comum antigamente. O que é isso? Perguntas de ordem conceitual, né? Quem foi Tiradentes? Quando Tiradentes nasceu? O que propôs Tiradentes, né? Enfim, no campo da administração, né? O que é administração para tal autor? Quando a administração surgiu? Quem faz a administração? Vocês podem observar que a maioria dessas perguntas são de ordem conceitual. Elas são importantes? Claro, logicamente que elas são importantes. Só que elas são perguntas, muitas vezes, ali, que está muito mais vinculada a um processo de memorização, né, do que um processo de compreensão do conceito e aplicação. Então esse é um estilo de prova conceitual, tá? Que a gente fala muitas vezes que é um processo de decoreba e tudo mais, que tem diminuído. Se vocês observarem as propostas de metodologias de avaliação, principalmente do Enem, elas têm diminuído esse estilo de prova, tá? O segundo tipo, que basicamente está muito vinculado ao curso de vocês, aos 4 cursos de vocês aqui, é o tipo de conhecimento procedimental. O que é o conhecimento procedimental? Que eu vejo em muitas provas.
vocês dominam uma técnica, e a partir do domínio dessa técnica, vocês terão que aplicar essa técnica em um determinado contexto. Então, por exemplo, nesta semana, vocês estão assistindo aos vídeos da videoaula 11 a 15. Em uma das videoaulas, há um conteúdo sobre coaching. E nesse conteúdo sobre coaching, há algumas ferramentas de coaching ali. Alguém que já assistiu acompanhou isso, né? Pois bem, o que é um conhecimento procedimental? É pegar essa ferramenta e conseguir aplicá-la em um determinado contexto. Então, por exemplo, vocês observaram nessa videoaula de coaching que vocês podem utilizar a dita matriz SWOT ou matriz FOFA, que trata-se quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas oportunidades e ameaças. Então, por exemplo, uma questão de ordem procedimental é: aplique uma matriz FOFA para um colega de vocês que está querendo, por exemplo, atuar numa multinacional. E aí vocês podem aplicar essa matriz FOFA com eles da seguinte forma: hoje, para você entrar nesse processo seletivo, passar nessa grande multinacional, quais são as suas forças? Ele vai dizer: eu domino vários idiomas, eu formei numa universidade federal. Quais são as suas fraquezas? Ele pode dizer o seguinte: olha, eu domino vários idiomas, mas eu nunca morei fora do país, eu sempre estudei na CCAA, eu formei numa federal, mas infelizmente a federal que eu formei, ela não tem uma rede de contatos diretas com egressos e que facilitam o meu contato, então essa é a minha fraqueza. Quais são as minhas oportunidades? A oportunidade é que a disputa comercial dos Estados Unidos com a China tem favorecido o agrobusiness brasileiro, não é por menos que nós superamos os Estados Unidos em produção, né, basicamente esse ano. Então isso é uma oportunidade, mas qual que é a ameaça? A ameaça é que nós estamos observando o aumento dos cursos de ciências agrárias no país e que isso tende a aumentar a concorrência e, consequentemente, diminuir o valor de mão de obra. Enfim, o que eu estou dizendo? Uma segunda forma de elaborar uma questão é vocês adotarem um modelo de questionamento procedimental. Utilizar de uma ferramenta e aplicá-la sobre um determinado conteúdo. Eu diria que grande parte das provas de vocês adotam esse tipo de metodologia nas engenharias, correto? Ou eu estou equivocado? Sim, algumas respostas aqui, por enquanto, dizem que isso é muito comum. Beleza, então vocês têm o conhecimento conceitual, né, e o conhecimento procedimental, que é o mais comum nas questões que são elaboradas no processo de ensino. Mas nós temos uma terceira forma de conhecimento também, que a gente pode chamar de que é o conhecimento factual. Ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele exige o conhecimento conceitual, e muitas vezes, ou não, procedimental, para adaptá-lo ou estabelecer um paralelo com uma determinada realidade. Então, por exemplo, um colega de vocês está desempregado há 2 anos. Vocês podem, por meio de uma compreensão conceitual, olha, tivemos uma videoaula ali sobre administração, mas nós observamos a relação da oferta e demanda. Tudo bem, é uma aula de economia, mas dialoga com a administração. Ao mesmo tempo, lá naquela linha de coaching, eu vi que esse meu querido colega, que está 2 anos desempregado, ele não atende muitos dos pré-requisitos do mercado. E, ao mesmo tempo, como eu estou observando que o setor que ele está atuando, por exemplo, sofreu um impacto muito grande por causa desse período de crise econômica, os motivos que o levam, ou a hipótese que o leva a estar fora do mercado, trata-se de questões de ordem conceitual, que eu consigo compreender o mercado a partir de conceitos básicos, e trata-se ainda por cima de questões de ordem procedimental. Eu consigo, por meio de algumas ferramentas, ver se ele atende ou não a determinadas expectativas. A partir dessas duas formas de conhecimento, eu posso, muitas vezes, elaborar questões, ou melhor, eu não preciso perguntar para o meu colega por que ele está lascado, né? Mas eu posso elaborar questões. Olha, talvez a tendência do mercado não seja boa, já que eu domino alguns conhecimentos conceituais e procedimentais. E aí, esses dois conhecimentos conceituais e procedimentais, eles estão relacionados com um fato ou com uma determinada realidade que eu consigo estabelecer esse tipo de ponte. Pois bem,
Esse tipo de questão, ela é um pouco mais elaborada, porque ela exige o conhecimento prévio. Mas ela é um tanto quanto importante, né? Então vocês podem também, durante os questionamentos, elaborar esse tipo de pergunta, tá? Sair das questões das videoaulas que nós estamos vendo e aproximar para a realidade de vocês. Então, e que eu observo que muitas vezes, nas disciplinas que eu ofereço, né, presencialmente, no final da disciplina vocês mandam um feedback. Pô, eu queria mais aula prática, tal. E aí, é basicamente esse o esforço que vocês, quando argumentam, estão corretíssimos. A gente precisa dominar o conhecimento conceitual e o procedimental, mas é fundamental a gente dominar esses dois conhecimentos e dialogar com uma determinada realidade, que aí entra o aspecto do conhecimento um conhecimento factual. E por último, não menos importante, a gente tem o conhecimento atitudinal. E esse, depois que eu domino, ou a partir da compreensão do conhecimento conceitual, do que é o conceito, de como que ele pode ser aplicado e como que ele lida com a realidade, o conhecimento atitudinal, ele parte de uma perspectiva mais do eu, né? Como é que eu enxergo essa realidade agora? E aí? O que é que eu penso a respeito disso tudo? A partir desse conjunto de domínios, de técnicas e ferramentas, qual que é a minha visão de mundo sobre isso? Eu compartilho ou não com essa visão de mundo, que é o conhecimento atitudinal, que obviamente é um dos conhecimentos menos usados nas provas de vocês. Por quê? Porque é um conhecimento que dificilmente eu posso dizer que vocês estão certos ou errados, já que se trata de uma visão de mundo, né? Porém, eu considero esse tipo de conhecimento fundamental a partir do momento que vocês emitem a visão de mundo de vocês sobre um determinado conceito, fundamentando em aspectos teóricos e técnicos, que aí você dá um salto qualitativo do ponto de vista do conhecimento, né? E talvez seja essa uma das formas de se combater o que a gente tem observado hoje massivamente, que são as notícias falsas, né? A notícia falsa nada mais é do que a criação de uma meia-verdade, de um conceito, para uma aplicação de uma realidade factual, que muitas vezes não é verdadeira e que camufla um conhecimento atitudinal, porque há conjunto de valores e ideologias por detrás desses aspectos. Vocês devem observar, só dando uma deixa com as questões da administração, nosso esforço nas primeiras videoaulas é mostrar que há várias visões de mundo aí a respeito de um determinado objeto, né? E vocês devem observar que eu fico brincando, não sei se vocês interpretam dessa forma, que nós estamos hoje, de uma certa forma, no olho do furacão, porque muitas pessoas que não participam do ambiente universitário, muitas pessoas que nunca entraram numa universidade, eu já ouvi, falaram para mim que a universidade é um celeiro de comunistas e que a gente fica andando pelado aí, não tem nada a ver. Enfim, eu quero dizer que a capacidade de notícias falsas, ela tem um poderio hoje, vocês devem estar observando aí, né? As próprias eleições indicam isso, independente da visão de mundo, que se a gente não busca esse tipo de reflexão, né, a partir de fundamentações, a gente fica discutindo teorias conspiratórias e, enfim, e a área da administração, ela usa muito isso. E aí que entra o ponto que vocês devem estar observando, que eu fico trazendo de provocação, que a administração, ela se tornou, e já não é de hoje, uma área em que se vende muita notícia falsa. E por que se vende notícia falsa em administração? Que eu posso dizer para vocês que se vocês forem bons gestores, todos vocês serão o dono da Amazon, por exemplo, né? Todos vocês serão o cara mais rico do Brasil, que não é mais o Lema, mas aquele indivíduo dono de uma rede de atacado e varejo na região norte e nordeste do país. Basta vocês acreditarem no sonho de vocês e basta vocês serem bons gestores. Isso é uma visão de mundo. Isso acontece? Claro que acontece. Só que, e vocês devem estar observando nessas nossas videoaulas 11 a 15, a provocação é dizer o seguinte, isso acontece sim. O nosso sistema econômico, isso é um aspecto positivo do nosso sistema econômico, ele possibilita a ascensão. Se a gente analisar o período anterior à Revolução Francesa, num sistema monárquico absolutista, muitas pessoas que nasceram de uma determinada herança não poderiam assumir determinados cargos. Então era uma estrutura de casta. Com o nosso sistema capitalista, que é um sistema de igualdade de oportunidades, todos podem ascender. Então isso é um aspecto muito bom. Por outro lado, é o que vocês devem estar observando, todos podem, mas infelizmente nem todos chegarão lá, porque o nosso sistema é excludente
e porque muitas vezes, nesse discurso da ascensão social, a gente não considera as heranças que são, obviamente, herdadas por muitas pessoas, que é a questão do capital cultural, econômico e social. Por isso que eu brinco que esse discurso da administração, que ele é muito sedutor, é muito legal você ver uma história de vida de um empresário que ascendeu, que ficou rico e famoso, isso é muito legal. Só que isso muitas vezes é uma meia-verdade quando a gente analisa que grande parte dessa narrativa não é colocada efetivamente sobre todos os elementos ali. Dificilmente um grande empresário bem-sucedido vai dizer o seguinte: olha, pessoal, eu estou aqui hoje, fruto dos meus méritos, eu trabalhei, eu estudei numa boa universidade, só que eu não vou contar para vocês que eu passei 10 anos da minha vida sonegando imposto. Eu não vou contar para vocês que eu financiei a campanha daquele prefeito lá que desviou o dinheiro da saúde para favorecer a minha empresa e que ele fez com que áreas preservadas pudessem ser avançadas no meu ramo de construção civil. E eu não vou contar para vocês também que eu utilizei de estratégias ilícitas para comprar concorrentes ou mesmo para favorecer determinados grupos e crescer. Dificilmente vocês vão observar isso numa biografia, né? Um grande empresário contando a história de vida deles a partir desses aspectos. E é essa provocação que eu tenho tentado trazer no curso. Pessoal, obviamente, o conhecimento técnico, ele é básico, ele é necessário para uma boa gestão. Só que, infelizmente, muitas vezes, não estou dizendo todas, muitas vezes esses aspectos políticos, e no sentido também pejorativo, mas também no sentido positivo da palavra, eles sobressaem a questão técnica. E isso muitas vezes a administração não fala. Por isso que eu brinco que é uma área muito perigosa quando a gente compra, muitas vezes, esses sonhos, né? Ainda que é fundamental a gente ter projeções, a gente acreditar nos nossos sonhos, isso é importante, logicamente. Mas essa é a brincadeira aí para responder a questão do conhecimento atitudinal, perfeito? Então, moral da história, vocês têm essas 4 formas de produção de conhecimento, de elaboração de perguntas e respostas. E aí, claro, né, vai a dica. Quando você compreende qual que é a essência da questão, você já sabe como é que você deve responder. Ó, se é uma questão de ordem conceitual, eu vou responder aquilo que está na literatura ali. Se é uma questão de ordem procedimental, eu vou ver qual que é o procedimento que o indivíduo está perguntando e vou replicá-lo. Agora, se é um conhecimento factual, eu vou ter que mostrar o conhecimento conceitual e ou procedimental na minha aplicação da realidade. Se for atitudinal, eu vou emitir a minha visão de mundo, preferencialmente me respaldando em uma certa forma de base sólida ali. Vocês acham necessário eu gravar um videozinho sobre isso, com alguns exemplos, ou beleza, só para... Tá. Algumas sugestões aí, então eu vou ver se eu gravo hoje ou amanhã esse videozinho, vou trazer alguns exemplos aí, disponibilizo para vocês, já que vocês podem aí, sei lá, retomar durante o curso, beleza? O Julimar fez uma pergunta aqui sobre o que trouxe, né? Sobre o desemprego, né? Estar desempregado não é bom, pior ainda, estar desempregado e não saber o que fazer para obter melhores resultados, né? Nessa situação, aplicar a matriz SWOT como avaliação pessoal se torna uma possibilidade de ascensão? Olha, Julimar, eu imagino que você amplie o leque de possibilidades. Claro que isso também pode proporcionar mais angústia, porque você vai ver que tem questões que talvez são de ordem estrutural que você não vai mudar, né? Mas isso amplia o leque. Então, isso é um aspecto interessante. O esforço dessas videoaulas desta semana, do coaching, é mais de trazer esse tipo de provocação para vocês. E aí, pessoal? Vocês estão pensando aí, já que nós estamos falando de administração, para mim, vocês dominarem o que é administração na visão de Taylor, o que é administração na visão de Fayol, com todo respeito, isso não significa quase nada. Talvez vai servir para uma questão ou outra, quem fizer um concurso, mas isso muda muito pouco a vida de vocês. O meu esforço aqui é que vocês dominem esse conhecimento básico, que todo curso tem, obviamente, né? A gente não está propondo não inventar, a gente não está propondo não ensinar o básico, mas vai ter o básico ali. Mas mais do que isso, a brincadeira do fora da caixa é para sair desse padrão convencional de conhecimento apenas conceitual e trazer esse tipo de reflexão, ô Julimar.
E aí? Né? O que eu vou fazer com essas técnicas que a gente vai começar a ver a partir das próximas videoaulas ali? O que eu vou fazer com esse mercado que me espera? Como é que eu posso, dentro das minhas capacidades, gerenciar a minha carreira? Compreendendo, pessoal, a todo momento, que esse ato de gerenciar a carreira, ele é dual. Por quê? Há uma capacidade de, entre aspas, livre-arbítrio de vocês, que é fruto do esforço de vocês, mas, ao mesmo tempo, há uma questão de ordem estrutural de um sistema econômico mundial, né? Não estou falando de uma conspiração, eu digo de um sistema econômico mundial, que por mais que você batalhe, você vai remar contra ou a favor de um grande sistema. Então, assim, ainda que você faça uma bela gestão, você tem que contar também com um pouquinho de sorte, com umas pitadas de sorte. Você tem que contar também com acaso, né? Então, essa é uma questão que eu sempre trago de provocação. Claro que a matriz SWOT, ela pode contribuir até para vocês visualizarem esse risco. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando e estou ganhando R$2.000 por mês. O que eu faço com os meus R$2.000 por mês? Eu torro tudo em cerveja. Tá ficando fácil torrar tudo em cerveja, porque o preço da cerveja no boteco aqui do lado da minha casa aumentou pra caramba. Detalhe, eu não estou indo no boteco, eu ligo e compro, né? Enfim, eu quero dizer o seguinte, da maneira como eu gerencio o meu dinheiro, daqui a 40 anos, se eu aposentar daqui a 40 anos, e aí, quais são as possibilidades de eu viver com o mínimo de conforto, já numa idade não mais tão produtiva? Isso é uma questão de matriz SWOT, Julimar. Você está propondo para agora, você está certíssimo, eu estou trazendo isso para lá para frente também. E aí, lá na frente? Quais são as possibilidades de aposentadoria? Então, a matriz SWOT, ela pode, ou melhor, esse tipo de ferramenta, o próprio coaching que usa aí da matriz SWOT, ou matriz FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ela pode servir para isso. Um segundo exemplo, que vocês estão vendo aí já nesta semana, que é a ferramenta que a gente chama a ferramenta estratégica de missão, visão, né? Vocês devem estar observando ali. E objetivos. Onde eu estou, para onde eu quero ir? Uma pergunta muito singela, né? Mas quando a gente pergunta onde eu estou perguntando hoje, quais são as minhas forças e fraquezas hoje? Onde que eu estou? E quando eu pergunto para onde eu quero ir, eu começo a problematizar o que eu preciso para eu chegar lá. Então, esse tipo de instrumento analítico que os coachings muitas vezes usam, né, basicamente usam isso, é dizer o seguinte, olha, se eu sei onde eu estou e eu quero estar lá daqui a 5, daqui a 10 anos, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um conjunto de ações para tentar alcançar esse meu objetivo. E aí, Julimar, isso é uma questão de desemprego. Por exemplo, olha, eu quero atuar num setor, volto a pegar esse exemplo, eu quero atuar num setor de uma multinacional na área de agrárias. Quando eu falo agrárias, eu falo os 4 cursos de vocês ali. Primeira coisa, eu preciso saber o seguinte, o que essa empresa exige hoje para eu entrar nessa vaga? Tá? Essa empresa exige que eu domine fluentemente, sei lá, o alemão, né? Por exemplo. Beleza, eu domino o alemão? Onde que eu estou hoje com relação ao alemão? Tá? Então, o que eu preciso para eu dominar esse alemão? Ao mesmo tempo, quanto tempo eu gastarei para dominar esse outro idioma específico? Depois que eu dominar esse idioma específico, essa empresa aceita esse perfil de trabalhador? Então, o esforço da matriz SWOT, da matriz FOFA, é para que vocês comecem a problematizar um pouco mais, com o mínimo de planejamento, as possibilidades que vocês pretendem atuar. Por exemplo, hoje, uma área que há 4 anos atrás eu incentivava fortemente, hoje eu trago algumas ressalvas. Alguns de vocês aí, a gente tem uma tendência, talvez esse quadro mude, 40% dos estudantes de agrárias, e agora estou falando agrários especificamente, ciências agrárias a partir da agronomia, floresta, e o BIB muito mais, 80% do perfil do BIB, que formou no BIB apenas, né, atuaram na onde? Ou buscaram caminhos a partir do quê? A partir de concursos públicos. Ou melhor, traçando um mestrado, um doutorado. Nós estamos observando hoje que as possibilidades de atuação desse cenário estão se restringindo por fatores macroestruturais. Por exemplo, a gente tem um governo que enxerga de uma forma diferente. A visão do governo é o quê? Que o Estado ele tem que ser menor, porque um Estado menor é mais eficiente, que o serviço público ele é oneroso e a gente precisa incentivar um processo de privatização, e que as universidades públicas
elas não são tão estratégicas assim em muitas áreas do saber. Vocês podem observar, esse discurso está presente não só no governo, mas em grande parte da mídia, a gente vê isso. E, consequentemente, isso afeta um setor de concursos. Eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, tá? Eu não estou aqui, nesse momento, estabelecendo um juízo de valor sobre. Eu estou dizendo que isso afeta alguns de vocês que optem, por exemplo, por atuar, fazer um mestrado e um doutorado e fazer um concurso na área de vocês. Então é algo que vocês têm que começar a pensar, porque a oportunidade diminuiu e a ameaça aumentou muito, considerando uma realidade do Brasil. Agora, eu vou trazer uma outra dimensão para alguns de vocês aqui. Lembrando que vocês, cada um tem uma história de vida, né? E cada um vem com um capital social, cultural e econômico completamente adverso. De um modo geral, vocês fazem parte de uma certa classe média. Acho que isso é basicamente um consenso. Até aqueles que vivem de bolsa auxílio, que vêm de uma condição econômica desfavorável, que é o primeiro ou a primeira a estudar uma universidade pública, vocês já tiveram uma ascensão social. Isso é uma vitória. Isso tem que ser comemorado, né? Vocês tiveram uma ascensão social. Efetivamente, estar numa universidade pública já é uma ascensão social para aqueles que vieram desta outra realidade. Mas, enfim, a maioria de vocês fazem parte de uma classe média. Eu quero dizer que vocês podem, essa provocação que eu estou trazendo para vocês aqui, a começar a pensar a questão profissional para além do Brasil. E isso é uma coisa muito séria que eu estou dizendo. Hoje, mais do que em outros períodos que eu ilustrava. O que eu quero dizer é o seguinte: alguns de vocês podem analisar países que visualizem estrangeiros como pessoas bem-vindas. Aí vocês podem estabelecer uma réplica aqui. Isso aqui, então, já virou uma ficção, professor, porque a gente está vendo que o mundo está se fechando. De fato, o mundo está se fechando. Mas, por exemplo, um Canadá da vida, que tem uma população ali, se eu não me engano, de 35, 40 milhões, e que tem um território maior do que o nosso. O território do Canadá é maior do que o brasileiro. E que tem uma economia infinitamente melhor do que a nossa, pelo fato de ter uma população 5 vezes menor que a nossa. É um país que incentiva o processo de migração. Só que, aí que entra o pulo do gato, né? O Canadá não está fazendo isso porque eles são bonzinhos, porque o primeiro-ministro é um exemplo maravilhoso de homem, sonho de consumo. Pode casar com ele se vocês quiserem. Mas a questão é a seguinte: e eles não estão querendo a mão de obra desqualificada brasileira, por exemplo, sob hipótese alguma. Qual que é o interesse do Canadá? Escolher uma mão de obra qualificada, jovem e que preferencialmente faça a família lá. Eu estou falando isso porque há 2 anos atrás eu fui para o Canadá e nitidamente eu vi o interesse do país nesse perfil. Então, assim, eles estão interessados numa mão de obra qualificada e que tenha possibilidade de gerar família lá. Porque eles têm um problema seríssimo de demografia. É uma população idosa, né? Então, eles precisam de jovens indo para lá, e, enfim, para dar continuidade, tá? Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: essa brincadeira de coaching aí, dessas videoaulas, eu brinco muito, tiro muito sarro com essa ideia de coaching, mas tem uma funcionalidade. E que a minha provocação nesse curso aqui, que hoje a gente não está fisicamente, né, é que vocês comecem a se preocupar com isso, de um modo geral, né? Comecem a se preocupar. Isso envolve um planejamento a longo prazo, entendeu? Então, assim, isso passa por várias barreiras. Se eu quero, por exemplo, ir para uma região que tem uma demanda maior no Canadá, que é a região de Quebec, o idioma deles é o francês. Então, uma barreira é o francês. Eu preciso dominar o francês mais do que o inglês. Só que se eu domino o francês, eu abro um leque para lá, por outro lado eu fecho um leque para outros lugares do mundo. Então, essa questão de usar algumas ferramentas, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu considero fundamental, entendeu? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sim, né? Essa questão de sorte, como você comentou da meritocracia, né? Exatamente, né? Tirando as pessoas abastadas, essa dimensão de sorte, ela tem um peso muito grande nesse processo de ascensão social. A sorte é uma dimensão fundamental. O problema que eu vejo não é na SWOT, né? Após feita a análise das fraquezas, mas depois de identificado, o que a pessoa pode fazer? Como vender essa análise para alguém que precisa de bolsa de incentivo para se manter, não tem aporte familiar, como minimizar os
ou eliminar esses pontos fracos quando o sistema mesmo faz uma barreira para isso, né? Pegando o exemplo do alemão, como faz se você não tem tempo e não tem viabilidade? Ô, Leonardo, você se fudeu, né? Exatamente isso que você está observando, você se fudeu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você enxerga essa realidade e vê que a possibilidade não condiz com a sua realidade, o sistema ele é excludente, é esse o ponto. Você sublinhou muito bem, Leonardo, o sistema é excludente. Nós estamos sobre um risco, agora de um corte de 18% no recurso das universidades. Ainda está em debate se teremos ou não. Esse corte de 18% do recurso das universidades, se vocês quiserem, não sei se vocês sabem, o professor Renato Vieira, hoje ele é pró-reitor de planejamento, né? Ele deu uma entrevista lá na página principal da UFSJ, dizendo que com um corte de 18%, a gente não consegue funcionar enquanto instituição. Só que esse corte de 18%, ele vai afetar, se ocorrer, ele vai afetar vários setores da instituição, entre eles os auxílios estudantis. E aí muitos de vocês que estão aqui hoje, porque estão recebendo uma bolsa de auxílio, se perder, ou então, quem entrar no FSJ agora, no próximo processo seletivo, e não tiver essa bolsa, provavelmente não fará o curso. Se não tiver um apoio, um suporte familiar, ou terá que trabalhar, lembrando que o curso de vocês é integral, o que já dificulta as condições de trabalho. Então, esse é o ponto complicado. E aí, você está comentando aqui, né, Leonardo, o coach é um charlatanismo. Aí que tem um fato interessante. Geralmente, Leonardo, quem faz coach? Qual que é o perfil de pessoas que fazem coach? São pessoas de uma classe média, são pessoas que possuem um certo capital econômico, cultural, social, que possuem uma certa rede de contatos, né? Então, esse é um aspecto interessante. Então, a gente fala de coach, muitas vezes, muito mais voltado para esse perfil, né, de classe média do que outros nichos. Mas isso não quer dizer, um caso aí, não sei se vocês ficaram sabendo de um projeto de extensão, isso foi uns 2 anos que a gente desenvolveu pela FSJ. Foi o professor Léo Carnevale que encabeçou, eu dei um suporte para ele, que a nossa proposta foi o seguinte, foi trazer um pouco mais de perspectiva, claro que entre aspas, para alguns estudantes do ensino médio das escolas públicas de Sete Lagoas. Então, aquela escola estadual, Epomina, enfim, Epomina, né? Ali do bairro e tudo mais. Enfim, o que a gente observou? A gente observou uma coisa um tanto quanto cruel. Grande parte dos estudantes do ensino médio, isso no Brasil, se a gente for ver os números aí, se eu não me engano, 50%, quase 50% dos estudantes do ensino médio no Brasil abandonam o ensino médio. Então a gente tem uma evasão gigantesca no ensino médio. Muitos desses estudantes, qual que é a projeção de vida para eles ali lá na Epomina? O menino já tem ali uns 15, 16 anos e já sabe que dificilmente ele vai ser um Neymar da vida. A menina dificilmente sabe que vai ser lá a Ludmilla, cantora, e assim vai. Aqueles sonhos de infância, muitas vezes, já vão derretendo, né? E muitos ali, a projeção é a curto prazo, eu preciso pagar a conta, preciso ajudar a família, né? Então eu vou trabalhar aqui no que tem de mercado, eu preciso arrumar um bico aqui. Poucos nessa faixa etária conseguem projetar uma possibilidade de fazer uma faculdade de Direito. E que é uma coisa meio que óbvia, essa dificuldade de enxergar essa realidade. Primeiro que muitos nem sabem que a universidade pública é gratuita, número 1. Número 2, muitos nem sabem que na universidade pública, além de ser gratuita, vocês podem, dependendo da condição econômica, receber um suporte, né? Muitos nem imaginam que vai ter um RU, que vocês estão pagando quanto no RU? É subsidiado, né? 2 e pouco, negócio assim, né? Muitos nem imaginam essa realidade. E, ao mesmo tempo, muitos sabem ou nem sabem que para entrar onde vocês estão, há um processo de concorrência. E esse processo de concorrência, ele lida o quê? Ele lida com essa dificuldade do capital. Então, tem colegas de vocês que nunca trabalharam na vida, que tem o pé macio, porque anda de meia no apartamento, a mão macia, não precisa passar creme. Não tem culpa de ser assim, ninguém tem culpa de ter o pé macio, isso não é culpa. Nem estou dizendo que isso é um problema. Estou dizendo que nasceu de uma condição que não precisou trabalhar já que os pais possibilitaram, né, deram melhor para alguns de vocês aí, né, até um modo de gratidão aí que vocês podem reconhecer. E que esse está numa condição favorável em comparação com aquele lá da escola Epomina, por exemplo,
que vai ter que quebrar mais pedra. Não quer dizer que aquele estudante de Epomina não pode passar numa universidade federal, que não, ele pode, claro, o sistema permite isso, esse é o ponto. Só que a probabilidade é muito pequena, né? É esse o jogo que eu tento trazer aqui, que infelizmente o nosso sistema é excludente. A gente tem um Neymar, a gente não tem vários Neymares, assim vai, entendeu? Isso vai para tudo, infelizmente, né? Então, é esse o desafio das questões da administração que é interessante vocês pensarem aqui. Deixa eu ver. Algumas perguntas aqui. Não quer dizer que as ferramentas não sejam usuais, né? A questão é a venda dessa como se todos tivessem o mesmo capital. Exatamente, ô Júlia. A ferramenta em si, ela pode ser boa, pode ser ruim. O problema é imaginar que essa ferramenta é uma panaceia, né? Uma solução para todos os problemas da face da Terra, né? Eu tenho um colega que disse que passou na FSJ e não foi porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade numa federal. Esse é um ponto interessante duplamente, né? Talvez esse caso em particular, Raikon, talvez porque ele não soubesse, né, que era gratuita, mas tem um segundo caso que eu conheço colega de vocês aí da FSJ, que vocês conhecem, que comentou para mim já, falou, professor, eu estou fazendo agronomia, já ouvi essa história, só que eu queria fazer engenharia elétrica. Eu falei, caramba, sei que é engenharia, mas tem uma diferença, né? O que aconteceu? Eu passei na Federal de Ouro Preto, em engenharia elétrica, só que eu não tenho grana. Eu trabalho aqui, sou técnico, trabalho aqui em Sete Lagoas, moro com meus pais, né? Ajudo minha família. Como é que eu vou para Ouro Preto? E como é que eu vou ajudar minha família? Então, assim, isso é uma coisa muito louca. O colega de vocês comentou comigo há uns anos atrás. Pessoal, eu passei numa outra instituição, aí eu passei aqui, acabou que eu estou aqui. Não que eu não goste de agronomia, mas eu queria fazer elétrica, mas eu não tenho condições. Então, essa é uma realidade que, talvez para muitos de nós aqui, que muitos vieram de um histórico igual ao meu, eu nunca tive que quebrar pedra na vida, sempre recebi as coisas, entre aspas, ali, praticamente dadas, é muito fácil, né, vangloriar das conquistas e tudo mais. Mas, infelizmente, é um sistema extremamente injusto, né? Agora estou assumindo um juízo de valor aqui. Posso ser rotulado de comunista, mas é um sistema injusto, gente, pelo amor de Deus. Se a gente não puder falar que esse sistema nosso é injusto, né, eu consideraria que a gente está tratando de um processo de censura, porque é um absurdo, né? Não quer dizer que, pelo fato de ser injusto, as pessoas não podem ter ascensão. Volto a dizer, tá? Mas, infelizmente, as condições são adversas. E vocês em particular, vocês já são privilegiados. Vocês viram os números nas videoaulas anteriores ali, né? Vocês fazem parte de 20% da população jovem no Brasil, de 18 a 35 anos, que participa ou tem diploma no ensino superior. 20%, 21%. Nós estamos considerando que pessoas, a maioria de vocês, né, jovens ali entre 18 e 35 anos, 80% dessas pessoas não estão numa universidade e não farão. Então é um negócio, dá para ver que é um processo excludente, né? Aí alguém pode argumentar, mas não estão porque são os vagabundos. Olha, tudo bem, pode ser que sejam vagabundos mesmo, mas as universidades federais, elas não têm capacidade de suportar 80% da população jovem no país. Esse é um aspecto, número um. E as particulares, sim, elas têm, só que vocês vão ter que pagar. Então, esse é um processo excludente. Quando a gente começa a analisar uma perspectiva macro, a gente vê que as coisas, infelizmente, são um pouco mais complexas do que permitem, ou pelo menos do que a gente ouve aí de discurso, né? Enfim, essa é a ideia inicial do nosso curso. Tainara, agradeço aí, mas é importante você assistir, gostar das outras videoaulas também, dos outros professores. Enfim, mas assim, esse é um aspecto importante, sabe? Que eu acho que vocês têm que se preocupar. Tem professores de vocês, não vou contar o santo, mas vou contar o milagre, né? Tem professores de vocês que têm histórias fantásticas. Professores de vocês com histórias fantásticas. Sei lá, um deles já me contou que ia para a escola, tinha que pedalar 10 km por dia. Pô. Vocês conseguem imaginar um cenário desse? Um professor de vocês hoje que teve que pedalar 10 km para ir para a escola. Não é para trabalhar, para ir para a escola, né? Tem professores de vocês, todos os professores tiveram que fazer mestrado, doutorado, sem exceção, todos, hoje os professores de vocês. Tem professores de vocês que fez mestrado, né, nem sabia direito da existência disso, porque tinha que trabalhar, e que quando fez mestrado nem imaginava que poderia estar no doutorado. Então, assim, tem professores que têm histórias aí fantásticas.
Só que aí o que é o mais interessante que eu sempre observo, esses professores, né, que têm essa história de vida, eles, pelo menos estou falando da UFSJ em particular e das histórias que eu conheço, são aqueles que enxergam que o sistema é extremamente excludente. Não são aqueles que falam, olha o tanto que eu sou foda, eu vim lá de baixo e desbanquei um monte de estudante das principais universidades do país. Ele fala, não, pô, eu consegui isso, ainda que as condições foram adversas, mas eu vejo colegas meus aí com pós-doutorado, eles comentando comigo, né, que estão, o pessoal tá fazendo um pós-doutorado atrás do outro e tá parado, tá fora do mercado. Então, assim, é muito louco. Eu acho, assim, é interessante vocês observarem as histórias de alguns professores de vocês, que são histórias de vitórias. Eu acho que isso é inspirador, vocês têm que se inspirar nisso, né? Mas compreendendo que vocês já estão fazendo parte de uma minoria. Esse é um aspecto interessante. Vocês já fazem parte de 20%, né? Vocês não fazem parte de 80%. Vocês estão aqui agora, vocês não tiveram que sair. Então, eu acho que esse é um ponto interessante a sublinhar aí, beleza? Pessoal, eu trouxe só uma pincelada para ilustrar o que a gente comentou sobre essas questões, do tipo de questão aí que vocês podem elaborar e tudo mais, que foi o tema aí das nossas primeiras videoaulas. Eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, alguma questão com relação aos meus comentários nos vídeos aí que eu estou fazendo, ou nas videoaulas que vocês estão assistindo, para a gente trocar uma ideia, beleza? Só uma observação, antes de eu abrir para esse comentário, eu gasto pelo menos uma semana para responder aí as perguntas de vocês, porque basicamente são 100 perguntas por semana, né? Se a gente considerar que somos 96 aí, então, considerando pergunta e resposta, vai para mais de 200. Então, me consome um pouco de tempo, ler e tal, mas eu estou tentando, no máximo, em uma semana, já dar um retorno para as perguntas aí e respostas de vocês. Uma segunda observação. Às vezes tem uma pergunta e, mediante essa pergunta, tem 3 respostas seguidas, tá? Eu, geralmente, respondo a última, mas não respondendo a última, mas respondendo como se fosse em bloco. Quando eu falo correto, vocês podem ver ali, eu estou me referindo, basicamente, às respostas anteriores também, beleza? Para eu não ficar respondendo pergunta por pergunta, senão... enfim, eu já sou mais pragmático nesse aspecto aí. Só uma observação quando vocês forem retomar as perguntas e respostas ali que eu estou comentando. E outra observação que eu queria trazer para vocês, trata-se das questões técnicas, né? Vocês vão observar o seguinte, eu disponibilizei para vocês, ontem, 3 livros no portal. Então, assim, eu lanço as notícias, mas eu disponibilizo para vocês também alguns conteúdos, né? Então, ontem, vocês vão ver lá no portal de vocês, na parte dos conteúdos lá, tem 3 livros que eu disponibilizei para vocês. E um arquivo que está como leitura obrigatória. Eu vou começar pela leitura obrigatória. Leiam, claro. Essa leitura, ela vai dar um suporte com base no conteúdo a partir das próximas videoaulas, quando a gente começar a discutir o pensamento mesmo de Taylor, Fayol e Ford, que são os primeiros autores consagrados da área, e as técnicas que eles propuseram, tá? Então vocês podem ler esse segundo texto aí. Lembrando que eu já passei um primeiro texto, né, como leitura obrigatória, que referencia essas 10, 15 primeiras videoaulas. Porém, eu passei para vocês também 3... salvem na nuvem, sei lá, no HD externo de vocês, que a minha sugestão é que vocês leiam esse livro durante a vida de vocês. Não é livro de autoajuda, não. Livro de administração. Só que são livros bastante importantes para aqueles e aquelas que tiverem o próprio negócio ou que trabalharem no setor industrial. Basicamente para esse contexto, tá? Então, vocês vão ver ali o livro do Taylor, Princípio de Administração Científica, que a gente está comentando aqui ao longo do curso. Tem um segundo livro, o do Henry Fayol, Administração Geral Industrial, que eu trouxe vários elementos. Esses 2 eu considero a leitura fundamental, não para disciplina agora, tá? E tem um terceiro livro, que eu ainda não comentei desse autor, né? Eu vou gravar uma live dele, que é sobre o Henry Ford, o criador da empresa de carros Ford, que ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, adotando os modelos
e as técnicas propostas por Taylor, tá? Então, a gente vai ter uma live aí sobre ele, uma live não, né? Uma videoaula sobre ele e tudo, e o livro dele. Só que o livro dele, Minha Obra, Minha Vida, infelizmente, ou felizmente, está só em inglês. Eu não encontrei a versão em português. Então, assim, até o incentivo aí futuramente para vocês retomarem, quem tá um pouco enferrujado com o idioma, e praticando, tá? Mas esses 3 livros eu considero fundamentais para a leitura de vocês ao longo da vida de vocês, principalmente quem entrar no mercado convencional, industrial, ou quem abrir um próprio negócio. Eu acho fundamental, beleza? Bem, abro aí para alguns comentários, perguntas, observações com relações aí às nossas videoaulas que já passaram ou que está em andamento, essa específica aí. Beleza, pessoal? Nenhuma pergunta? Já respondemos, então, as dúvidas aí, Catarina? Tá, então, só para fechar a minha parte hoje aqui, essas 3 primeiras semanas do curso que vocês estão observando, então, qual que foi o esforço na primeira semana? A primeira semana é trazer os vários conceitos de administração, tá? Olha, tem vários conceitos, não tem o conceito correto. Claro que num concurso público, a maldade do concurso público é vocês memorizarem os autores clássicos do concurso, né? Então você não vai ficar trazendo perspectiva fora da caixa, não precisa, vamos pensar quadradinho mesmo. Mas o esforço nas primeiras videoaulas, trazerem alguns conceitos de administração, mas ao mesmo tempo mostrar que essa área, ela flerta com outras áreas, como a engenharia, e que é uma área fundamental para vocês, para a formação de vocês, né? E nesse pano de fundo, qual que é o meu esforço? Trazer alguns elementos para a gente começar a pensar um pouco fora da caixinha. Por exemplo, a questão da arte, né? Não estou dizendo, isso daqui já foi o tema da nossa aula, né? Não estou dizendo que o belo não é belo, né? Mas a brincadeira é dizer o seguinte, do ponto de vista filosófico, a compreensão do que é belo, do que é arte, é uma disputa conceitual. E esse esforço de compreender, por exemplo, a arte como uma disputa conceitual, a gente começa a questionar as coisas que são dadas para nós. Por exemplo, o funk carioca é um lixo. Aquilo não é música. Música é Beethoven, é Bach, Mozart. Olha, isso é um argumento, né? É um argumento plausível, até um tanto quanto persuasivo. Só que a gente tem que questionar, por detrás desse argumento, qual que é a visão de mundo filosófica que você assume. Se você assume que o funk carioca, que muitas vezes explicita violência contra a mulher, né, que muitas vezes explicita uma erotização, ou ainda que incentiva um mercado paralelo, enfim, né, fazendo alusão ao crime organizado, tal, que isso tem lá suas limitações, ok, bacana, e que a música clássica, ela exige um conhecimento técnico, né, elevadíssimo, né? Você tem que dominar o aparato técnico, o campo harmônico da música e tudo mais. Só que, quais são os parâmetros para dizer o que é bom, ou melhor, o que é belo, né? Isso é uma disputa no campo da filosofia. Então, por exemplo, numa visão empirista, os autores empiristas, que eles dizem que o que vale é a sensibilidade, se eu ouço Bach e eu tenho vontade de vomitar, e eu ouço funk, eu tenho vontade de dançar, poxa, o funk é melhor do que o Bach. Então, assim, do ponto de vista, uma visão filosófica empiricista, o bom é a partir do sensível, e o sensível é subjetivo para cada um, né? Agora, se eu assumo que não, funk é um lixo e bom é a música clássica, eu tenho que dizer que existe um belo. Se existe um belo, qual que é esse belo? E quem é capaz de captar esse belo? Né? E a gente vai ter que dar o poder ali para os críticos
e os críticos vão dizer o que é o belo, e aí cabe a nós seguir os críticos. Então, assim, são visões no campo da filosofia que, quando a gente começa a extrapolar para outras áreas do saber, a gente começa a ver que as coisas são um pouco mais complexas e que nós criamos muitas vezes esses conceitos. Agora, veja que esse exemplo que eu estou trazendo do belo, ele pode ser apropriado de diversas formas. Por exemplo, vocês podem dizer o seguinte: olha, a aula do professor Daniel, ela é ele faz piadas engraçadas, eu não durmo, e a voz dele me agrada. Mas o que ele contribui em termos de conteúdo? Eu não quero saber de conteúdo, eu quero me divertir. Olha, então a gente pode cair também no risco de abstração, de dizer que uma aula, por exemplo, engraçada e divertida sem conteúdo, é melhor do que uma aula densa com muito conteúdo e monótona. Então, esse é um ponto um tanto quanto complicado do bom, do belo, né, quando a gente trabalha com as questões de ordem filosóficas, né? Se existe um belo, quem pode captar? Se não existe o belo, tudo é belo de acordo com a percepção, vocês vão ter que aceitar que um professor engraçado e que não ensina nada é melhor, na visão de quem gosta, do que um professor que ensina muito conteúdo, mas é xarope. Então, esse é um aspecto interessante da complexidade da questão da arte. A mesma coisa para a ciência, pessoal. Então, quando a gente está trazendo essas primeiras videoaulas e esses grandes conceitos, o nosso esforço, pensar fora da caixinha, é ampliar a capacidade analítica. Então, por exemplo, a ciência. Muitos de vocês aí, nas disciplinas de metodologias, né, compreendem a ciência como aquele processo do Karl Popper, né? Olha, o que é ciência? É uma coisa que a gente pode replicar, é uma coisa objetiva, é algo que a gente tem controle, é algo em que o pesquisador se mantém neutro, afastado do objeto, né? É algo bom, a ciência é uma coisa boa, olha que maravilha, estamos descobrindo aí talvez futuramente a cura por Covid, blá 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 e tal. Então, essa é uma visão de mundo. Só que a gente tem outras visões de mundo que vai dizer o seguinte: olha, não é bem assim, né? A ciência, ela pode trazer contribuições, mas ela pode trazer atrocidades. A ciência, ela é um instrumento criado pelos homens e que ela tem intenções, ela tem objetivos por detrás da ciência. Um exemplo simples de como que a ciência ela pode ser positiva e negativa. Vocês não precisam se manifestar, mas dos últimos tempos para cá, vou pegar 2015 para cá, dos últimos 5 anos, né? Vocês fizeram mais amizades ou mais desafetos no ambiente familiar por causa das questões políticas? Ou não mudou absolutamente nada? Ninguém precisa manifestar, tá? Mas algumas pessoas aqui estão comentando que, pelo menos por enquanto, tiveram um pouco mais de desafetos, né? Nós ampliamos, algumas pessoas, nada mudou, isso é muito bom, tal. Nós ampliamos o quê? Nós ampliamos a comunicação. Nós ampliamos a comunicação. Hoje, quem tem rede social aí, você consegue emitir opinião de qualquer pessoa da sua família a qualquer momento. Antigamente você tinha que fazer isso no almoço de domingo. Hoje não. Hoje seu tio, sua tia, tá postando toda hora lá para você. É como se o cara estivesse todo dia no almoço com você, poxa. Você aumenta o desafeto pelo contato social. Entre aspas, esse contato social pelas redes sociais. Só que, por outro lado, nós estamos observando ao mesmo tempo que os algoritmos, e aqui, os algoritmos são criações humanas, né? E vocês vão ver no final do nosso curso, a gente discute aí o data mining, que é a lógica dos bancos de dados e tudo. Por que essas redes valem tanto? Elas valem tanto porque elas têm dados sobre nós, né? E hoje em dia, por exemplo, há um incentivo, claro, das redes que a gente se mantenha cada dia mais aí conectado e tal. Só que essas redes, elas utilizam muitas vezes da comercialização dos dados a partir do quê? De algoritmos que fazem com que a gente fique preso em bolhas. Então, por exemplo, quem participa de rede, se você começa a curtir, sei lá, cachorrinhos de ONG, vocês vão começar a ver que o mundo inteiro está preocupado com os cachorrinhos de ONG, o que infelizmente não é uma verdade, né? Da mesma forma que se vocês começam a acompanhar talvez teorias conspiracionistas, vocês começam a ver que, putz, tem muita gente pensando em teorias conspiracionistas, o que talvez também não seja uma verdade.
O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos uma tecnologia hoje que ela facilitou a comunicação, só que ela aumentou a polarização. Então, nós estamos caminhando no mundo polarizado. Então, eu acho que o bom é isso, né? As pessoas que conseguem lidar com isso e tal. Mas nós estamos, infelizmente, aumentando a polarização. E os exemplos disso é ver a situação dos Estados Unidos, que está quase uma convulsão social. E aqui no Brasil não está muito diferente, né? Então, essa polarização, a tecnologia, que não é neutra, né? Ela tem sido utilizada para isso. E a rede de notícia falsa é uma coisa assustadora, pessoal. Então, assim, e que tem interesses por detrás disso. Então, o esforço nosso, agora no campo da ciência, é mostrar que a ciência, ela perpassa várias visões de mundo. Então, aquela tecnologia que vocês estão usando, por exemplo, num curso de alimentos, floresta, bíbio, agronomia, ela não necessariamente é neutra, ela não necessariamente é boa para todo mundo, né? Então, ela perpassa interesses. Então, o esforço dessa fase inicial do nosso curso, nessas 2, 3 primeiras semanas, é trazer esses elementos para a gente começar a enxergar o campo de uma forma um pouco mais ampla. Aí só uma observação. Quando vocês elaborarem perguntas e respostas, é sempre importante, eu até elogiei algumas perguntas aí de vocês perguntarem sobre qual autor, sobre qual visão, tá? Por exemplo, defina o que é administração, ciência e técnica. Mas sobre a visão de quem? Isso é importante. É sobre a minha perspectiva, na minha opinião, ou é sobre a perspectiva de um autor numa visão ortodoxa ou numa visão heterodoxa? Então é interessante vocês explorarem essa questão, sublinhar quem disse, tá? Sobre a visão de quem a gente está tratando desses conceitos de administração, de ciência, ou técnica, ou arte. E aí, para fechar o meu comentário dessa fase inicial, por que o fora da caixa? Porque se vocês comprarem um livro-texto de administração, que eu tenho vários aqui, que foi a minha formação, né? Vocês vão observar que um livrinho-texto de administração, e que, infelizmente, a maioria dos cursos de administração no Brasil é aquela coisa bem quadrada mesmo, né? Olha, administração é isso, técnica é isso, ciência é isso, acabou. Não vamos ficar discutindo várias visões de mundo, não. Vamos pegar essa visão aqui e acabou, tá? Eficiência é isso, não vem com essas perguntas aí filosóficas, para quem? Vamos criar confusão, não. As coisas são simples e fáceis, não vamos complicar. Então, essa é uma visão dentro da caixa, que grande parte dos cursos, principalmente de administração, infelizmente, adotam, né? Mas é claro que é uma visão que vende, né? Porque todo mundo é feliz, ninguém tem angústia, ninguém vê que o mercado, infelizmente, não é legal, e que a gente vai tomar ferro, que existe o acaso, enfim, beleza? Basicamente era essa questão que eu queria sublinhar. 2 comentários aqui. Entendo um pouco agora como muçulmanos conseguem diferenciar xiitas de sunitas, exatamente, né? Nós já estamos nesse processo, a gente já consegue diferenciar claramente, né, os xiitas dos sunitas hoje, e o negócio está tão louco que nós estamos assim numa capacidade de criação de rótulos absurdos, né? Não é o tema da nossa aula aqui, a gente pode discutir em outros momentos, mas se você defender que uma criança de 10 anos estuprada não merece aborto, né? Quer dizer, tem o direito de ser abortada, facilmente você vai ser rotulada de um esquerdopata. E se você defender que essa criança não merece, né, que ela deve ser criada e tudo mais, você facilmente será rotulado de um filho da Damares, né? Então, assim, nós estamos num processo de rotulação que dificilmente a gente não vai criar um desses 2 tipos de rótulos, né? Isso, pegando um exemplo extremo, né, a gente pode trazer para as pequenas coisas. Então, dependendo da opinião que vocês assumem sobre a economia, vocês vão ser rotulados de um lado, ainda que vocês pensem de outra forma, no outro aspecto, nos valores morais. Então, por exemplo, eu sou a favor do casamento gay, mas eu quero o Estado mínimo. Não, pô, então você não é nada. Então você é esquerda de um lado, direita do outro. Então, assim, tá de uma certa forma, esses rótulos, né, que todos os lados a gente coloca nas pessoas, que a gente, de certa forma, fecha o diálogo na hora, né? Porque se você rotula, você matou o diálogo. Não, ele é filiado à seguinte ideia, acabou, não converso mais. E aí a ideia determina o argumento, né? Então nós estamos nesse processo aí. Lembrando que a Catarine comentou, né? Tem um documentário no Netflix
que é até um pouco extremo, né, que fala da polarização. Sim, o Netflix tem vários documentários que mostram esse fenômeno de polarização, e muitas vezes esse fenômeno de polarização ele é monetizado, pessoal. Esse que é um aspecto interessante. Não é porque você porque o aplicativo quer gerar debate. Não, ele está monetizando. Então, assim, se as pessoas estão polarizando e elas estão fechando em bolhas, elas estão monetizando. Então, nós estamos nesse processo aí que cai numa necessidade da gente repensar essas questões da própria liberdade de expressão, né? A gente tem que repensar no sentido de debater essas dimensões das redes sociais, porque a gente pode causar estragos ali com redes sociais, né? Esse é um aspecto bastante interessante. Ô, Rogério, não é o Black Mirror. Black Mirror, né, é um seriado, né? É documentário mesmo. Então, Netflix tem uns 3, 4 documentários. Um deles é esse último, né? O Dilema da Redes. Tem outros documentários também do Netflix que eu cheguei a assistir que são interessantíssimos. Tem um deles vinculado, se eu não me engano, Seguindo os Fatos, acho que em inglês é Follow Me, eu não me lembro exatamente, que eles analisam já, anterior a esse processo de dilema das redes, como que os algoritmos lidam com essas estruturas de bolhas e tudo mais, né? Então, é um negócio complicado. Efetivamente, a gente tem observado que a tecnologia, ela traz aspectos positivos, mas também traz aspectos negativos e, obviamente, perpassam interesses aí por detrás. Não só da tecnologia, da ciência, enfim, da filosofia, da arte, né, e da administração. Pessoal, enfim, basicamente situando vocês aí dessas nossas 3 primeiras semanas. Mas para dizer que a partir da 4ª, 5ª aula a gente vai entrar mais nas questões técnicas mesmo do curso, tá? Ainda que essa videoaula a gente já trouxe algumas questões de ferramentas, como a matriz fofa ou SWOT, as questões de missão e visão, objetivos, onde que eu estou, para onde eu quero ir, que vocês podem ver na aula de coaching aí. Da minha parte é isso. Aí finalizo perguntando se surgiu alguma questão, alguma última observação que vocês queiram fazer. Beleza, então? Albino, você me desculpa, eu entrei um pouco atrasado hoje. Sim. Talvez eu tenha perdido o conteúdo, mas você vai ter alguma atividade avaliativa aí por esses dias agora? Você me desculpa. Sim, não, sem problema. Ô, Rogério, dessa vez estou gravando, tá? Então eu já vou disponibilizar, assim que eu receber do Google Meet aí a videoaula de hoje. Aí você já pode até a live de hoje, você já pode até assistir, tá? E lá eu comentei sim, né? Então, assim, a gente vai seguir com as unidades semanais e a nossa primeira avaliação, se eu não me engano, vai ser dia 22/10. Como está gravado, você já vai observar ali, retoma por gentileza a gravação, que eu já passei as orientações de como é que a gente vai fazer essa avaliação, beleza? Não, obrigado, Paulinho. Confesso que eu nunca pensei que gravar fosse tão bom, gente. Olha que maravilha, né? Tá certo, Albino, obrigado. Beleza? Pessoal, então, isso aí. Fiquem aí, então vou disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo portal aí. E lembrando que a gente fecha hoje aí a unidade 3 com as perguntas e respostas ali pela plataforma, pelo YouTube, beleza? Abraço a todas e a todos aí. Nos encontramos, então, daqui a 2 semanas. Tchau, Daniel. Tchau.